que a gente tem alguma transformação muito grande ou alguma coisa tecnológica mais complexa, vira buzzword. Ou então vira bolha. Aí o povo fica, ai, mas isso aí é buzzword. Presta atenção na buzzword, porque se é buzzword tem um motivo, tá todo mundo interessado, pode estar confuso, mas é necessária. Então toda vez que vocês ouvirem alguma coisa que está se repetindo, procure entender, né? Não importa qual seja. A outra coisa, a gente vai falar de NFTs aqui, né? E NFT está passando por um momento de bolha. Eu postei esses dias até quanto que diminuiu o investimento, os preços dos NFTs e os volumes também, os volumes de transações. Não importa, fofos, que é bolha. Não teve a bolha da internet? Não teve? Eu estava viva lá, tá? Eu sei que vocês nasceram depois disso, mas eu estava lá. Então a gente viveu já várias bolhas. A bolha significa que o povo não está entendendo direito onde colocar o dinheiro, tá? Então as pessoas estão testando coisas. A gente tem investidores e a gente tem apostadores. Então, o que acontece quando ninguém entende o que está acontecendo? Os investidores ganham dinheiro, os apostadores ficam lá jogando naquilo e às vezes dá errado. Mas a tecnologia e aquela tendência, ela tende a se solidificar. Então, da mesma forma que vocês tinham, há um tempo atrás, que fazer uma estratégia para digital, para a internet, né? A gente teve a bolha da internet, mas ela continua e hoje todo mundo que está aqui trabalha com internet. A gente provavelmente no futuro vai ter que ter uma estratégia que combine os vários ambientes, que pense em NFT e nós vamos ver por quê. Vamos discutir isso então? Então bora lá, ó. Se a gente for buscar no Google o termo metaverso, o que aparece? Coisas assim, não é? Parece que virou sinônimo de você usar um óculos ou alguma coisa que esteja no mundo 3D. Então a gente vê imagens desse tipo. A gente vê também muito na mídia referências ao metaverso como se fosse apenas os mundos digitais 3D. E aí a gente começa a ver notícias desse tipo, né? Metaverso, fábrica de investidores, transforma uma grana X, uma grana muito maior. Aí a gente começa a ver possibilidades acontecendo. A gravação que a gente fez da entrada aqui foi no Workrooms da Meta. Então, o que os varejistas querem, todo mundo começa a querer entender quais são as possibilidades, quais são as ameaças daquele ambiente. Ó, começou a movimentar dinheiro, todo mundo fica interessado, então a mídia começa a falar direto de quanto que isso está movimentando. Então, o que isso significa? Que metaverso é isso que nasceu agora, que começou a acontecer em 2020? Não. Oh não, oh não, oh não, 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 não. Não fazendo um TikTok aqui. Não, fofos, não. Olha só, a gente já tem uma evolução de camadas de experiência no planeta desde antes de existir qualquer coisa de conhecimento. Vamos pensar, vamos dar um passinho atrás, né? Lembra, eu sou acadêmica, sou engenheira, o que a gente faz quando a coisa fica complexo? A gente dá um passinho atrás e tenta entender o que mudou, o que não mudou, né? O que é base para a gente chegar aqui. Então, como que os humanos foram evoluindo no planeta? A gente tinha, todos nós, um ambiente para experimentar que tinha algumas camadas. Biosfera, atmosfera, no geral a gente tinha hidrosfera, ou seja, a gente tinha algumas camadas onde todos nós vivíamos, não tinha opção. O que acontece quando o ser humano começa a gerar muito conhecimento, começa a ter informação? No início do século passado, alguns pesquisadores nomearam isso, essa camada de informação que a gente foi desenvolvendo, de noosfera. Ou seja, essa camada é uma camada de experiência. Se o Harari fala uma coisa que é bem legal, se você pegar hoje um animal na floresta, um animal na selva, ele está preocupado com coisas tangíveis. Ou seja, se ele vai ser caçado por uma fera, se tem um rio para ele atravessar, se ele vai achar comida. Essa é a preocupação deles, ok? O ser humano era assim quando a gente estava naquelas camadas anteriores da natureza. Se você pegar qualquer ser humano hoje, alguém aqui está preocupado se você atravessar um rio, se você vai ter que comer alguma coisa, se alguém vai te atacar? Com o que vocês estão preocupados? Com amor, com dinheiro, com eleições, com conhecimento, tudo coisa abstrata que está na camada de conhecimento, está na noosfera, não está mais aqui no dia a dia, muito menos aqui, muito mais lá, muito menos no tangível, muito mais no conceitual. E aí, se a gente for olhar, conforme a gente vai tendo mais possibilidades de ter camadas de conhecimento, a gente vai ampliando as experiências. Em 1992,
a gente teve o termo metaverso cunhado nesse cyber romance que é o Snow Crash, do Neil Stephenson. E aí ele chama metaverso, onde aparece a palavra metaverso, gente, ó, 1992, fala sério, fofos, 30 anos atrás, tá? Então o conceito já era de você ter a fusão. O que é metaverso? É meta-universo. É um universo além do universo tangível que a gente estava acostumado a ter, do universo que a gente vivia. É uma fusão desses universos. Vale a pena ler, para quem não leu ainda Snow Crash. E olha que coisa, 1992, a gente tem o termo cunhado, e aí eu não sei quem aqui usou Second Life. Yes! Aplausos, esse povo é incrível. Gente, olha só, eu era heavy user de Second Life, tá? Eu fazia trabalhos de arte no Second Life, apresentação, vou até mostrar algumas coisinhas para vocês. E aí, o Second Life de 2007, 2008, que era quando eu usava, ainda era melhor a interface do que muito mundo 3D de agora, tá? Eu não sei quem aqui personalizava avatar, a gente voava, teleportava, fazia zoom com o olho, ou seja, nesses ambientes você tem um potencial de ser muito além daquilo que você é. Então você consegue fazer coisas que estendem o seu ser humano para outros tipos de possibilidades. Então 2003 surge o Second Life. 2006, 2007 ele começa a bombar, por quê? Olha as notícias, vê se não são iguais às que a gente tem hoje. Essa mulher ficou rica no Second Life, projetando casas, lá eram ilhas, né? Então você projetava os espaços nas ilhas, para as outras pessoas poderem fazer. A gente está falando, gente, de, sei lá, quase 20 anos atrás, 15 anos pelo menos, né? De pessoas que estão fazendo o que a gente está falando aqui agora, novas profissões, designers de espaço, você fazer experiências e as marcas fazerem experimentações, entender os públicos dentro do Second Life. Olha aí as notícias, a gente tendo supervalorização de terrenos também no mundo. Eu já vivi isso, tá? O bom de a gente estar mais velho é que para vocês a história para mim é memória, eu estava lá, tá? E a outra coisa é que a piada é velha, vocês estão rindo agora, eu estou rindo já faz 15 anos dessa mesma piada, tá? Então a gente começa a ver o que está acontecendo e que vem vindo, ó. Questões de lançar tabloides, notícias específicas, dinheiro específico dentro do Second Life, preocupação com o uso indevido da plataforma para que você faça algum tipo de transação que não seja adequada, escritórios vendendo, as empresas entrando no ambiente digital. E aí em 2007, eu estava, o ano que eu fiz a prova para entrar no doutorado, e eu sempre fazia palestra nesse evento que eu tenho vários prêmios lá nos Estados Unidos, né, que é o Highgate Web Development. E aí a minha palestra ia acontecer no mesmo dia, eu falei, gente, eu não posso ir. Eu ia fazer uma palestra de Second Life na educação, em 2007, tá? E aí eles falaram para mim, Marta, você não pode vir? Faz a palestra no Second Life. Eu falei, lógico. E aí essa é a minha primeira live. A gente não vai falar de futurismo dessa vez, talvez ano que vem, né? Quase todo ano eu venho pro RD, ano que vem a gente pode falar de futurismo. Isso aqui era sinal de futuro. Eu fiz a live, se vocês olharem do lado de lá, é meu avatar 15 anos mais jovem, né? Bom, né? O avatar me envelhece. Ali atrás a minha apresentação. E aqui nos Estados Unidos, em Rochester, olha aqui a cabecinha das pessoas, alguém conectou no Second Life e eu fiz tudo no telefone com a parte de imagem acontecendo no Second Life. Então olha só, a gente está falando de 15 anos atrás, a gente começou a ter a questão das lives durante a pandemia, isso já existia antes, tá? E aí vem vindo. Então, metaverso é algo novo? Oh, não, volta. Vocês não viram isso, tá? Agora vocês vão ver. Então, volta. Não, volta. Então, tchum. Somebody once told me the world is gonna roll me. Metaverso está aqui desde o início da era digital. Cada camada que a gente foi acrescentando na era digital de experiência, a gente foi formando essa complementação das experiências no mundo físico, no mundo do conhecimento, para novas possibilidades, ok? Mas então por que a gente está falando disso agora? Por que isso surgiu mais fortemente no ano passado? 2 motivos. O primeiro é porque todo mundo se digitalizou durante a pandemia. A gente teve uma super digitalização do mundo.
que acontece quando todo mundo se digitalizou? Você criou a infraestrutura necessária para as pessoas utilizarem esses ambientes, facilitou, ok? Na época do Second Life tinha que ter máquina de gamer, eu não sei aqui quem tinha, ou seja, a conexão não era boa, a gente está falando de 2007, tá? E você tinha que conectar, navegar, ter uma máquina pesada, poucas pessoas faziam isso. Agora não, a gente tem infraestrutura, as pessoas conectaram, as velocidades são bem maiores, dá para a gente utilizar o mobile também. E o segundo motivo é que o Facebook se transformou, mudou o nome para Meta e começou a falar do metaverso como se fosse sinônimo da plataforma deles, né? Então, na realidade, isso causou uma confusão no mercado. Tem uma possibilidade gigante para a gente dar uma utilização adequada para isso, mas tem que entender que não é só uma coisa ou outra, que isso é uma expansão e que isso abre possibilidades incríveis daqui para vários anos, né? Então, 2020 a gente viu a aceleração de futuros e aí a gente começa, os futuros digitais, todo mundo conectando, e aí a gente começa a ver as marcas entrando nesses ambientes para fazer vendas de skins. Um dia uma pessoa perguntou para mim, mas por que alguém pagaria num NFT, num quadro ou numa obra de arte NFT digital alguns milhões? Aí a resposta que eu dei é, por que alguém paga alguns milhões numa obra de arte física aqui no mundo? É tangível. É o mesmo motivo, né? Você tem algum motivo, ou porque você coleciona, ou porque você quer mostrar para os outros que você está suportando aquele artista, ou que você... whatever, né? Quanto mais a gente vive nesse mundo, se você pegar a geração Z vive mais lá, ou tem muito mais impacto, atividades do que eles fazem lá do que aqui. Para eles é mais legal comprar um skin lá do que eventualmente aqui. Quem já jogou alguma coisa online aqui, que acredito todo mundo, certo? Se você não jogou, você tem problema, tá? Desculpa. É porque, olha só, o nosso cérebro é igual... Gente, ó, o nosso cérebro, ele é configurado para resolver problemas fofos, tá? E o jogo é uma solução de problemas. Então você pode até não ter encontrado o jogo certo para você. Eu até aceito isso. Mas eu garanto que tem um jogo certo para você, ok? A questão desses ambientes é que eles vão além do jogo. Eles são realmente, eu adorava o termo Second Life, porque é uma segunda vida, é uma continuação da vida que você tem aqui. Aliás, na época tinha uma estatística que era assim, qual era a média de idade das pessoas no Second Life? E era acima de 30 anos. Então eu brincava que era assim, até os 30 você tenta na primeira vida, não deu certo, você já pega a segunda vida, né? Depois dos 30 você tenta no mundo digital, que lá pode ser que você tenha... Ok, então começa a ver... vendas, comercializações, isso já acontecia também lá atrás. Já tinha o Linden Dollar, que é a moeda do Second Life, outros jogos que não eram mundos virtuais como vida, mas tinham Ragnarok, tinha dinheiro, os jogos tinham seus dinheiros específicos, né? E agora a gente está passando por um outro patamar, que eu vou explicar qual é a diferença, mas tudo isso depende de uma infraestrutura que foi se formando durante a pandemia também. Nada disso aqui é novo, né? Blockchain é novo? Não. Criptomoedas é novo? Não. Moedas digitais novo? Não. Finanças descentralizadas não é novo, mas a estratégia, a estrutura, sim, né? Um pouquinho mais ligado com o Web3. E os NFTs são novos? Também não, tá? A gente começou a falar deles especificamente por causa da infraestrutura que foi criada. Então eu adoro essa frase, quando a gente tem muita mudança. Alvin Toffler foi um dos grandes futuristas do século passado, um cara incrível. E o que ele falava? Mudança é o processo pelo qual o futuro invade as nossas vidas. Quando você presta atenção e sabe detectar as mudanças, lembra que eu falei da live de 2007 que eu fiz no Second Life e outras coisas que você começa a perceber, aquela coisa estranha que você fala, o mundo mudou? Isso é sinal de futuros. Pode ir para vários lugares e você começa a traçar cenários. Então, quando a gente presta atenção nisso, para onde que a gente pode ir? Se você pensar na mudança que a gente está tendo, toda hora tem um jogo novo, toda hora tem uma novidade que a gente precisa dar conta, fica difícil de entender. Eu não sei vocês, vamos voltar aqui um pouquinho? Aqui. Vocês acham fácil ou difícil acompanhar as mudanças? Cada vez acontece uma coisa nova, tá? Agora tem só bond token, aí depois muda, cripto sobe, cripto desce, surge uma cripto nova, será que vale a pena ou não vale a pena? Aí a gente tem os contratos. Cara, eu vivo estudando, eu vivo ali fazendo, não é fácil, ok? Então, para que a gente consiga dar conta do que está acontecendo, tem que primeiro... O que acontece quando muda o jogo? Alguém que joga xadrez? Maravilhosos, né? Mas seja o jogo que for, o que você quiser, Roblox, se você quiser tênis, qualquer coisa. Qual é a primeira habilidade que a gente tem que ter quando a gente entra no jogo novo?
Aprender as regras do jogo. Aprender as regras do jogo. Não adianta você ficar sabendo fazer embaixadinha, fazendo passe, se você não sabe como que funciona aquilo. Então, o que eu faço o tempo todo na minha vida? Eu tento entender as regras do jogo. O que está acontecendo, tá? O que aquilo está mudando no contexto. E aí, quando a gente fala, vamos entender, né, do metaverso. Vocês viram que é um caminho bastante longo, né, de coisas que foram dando sinais.